Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma pergunta: por que os vagalumes têm que morrer tão cedo? Bem-vindo ao Pode Animar. Túmulo dos Vagalumes. É sobre ele que falaremos hoje. E essa menção que eu disse é o que diz uma das protagonistas dessa animação. E sim, isso é uma maneira simbólica que o próprio anime traz para fazer perguntas tão perspicazes e profundas. Túmulo dos Vagalumes, ou Hokuto no Haka, é um filme de 1988. Você pode pensar, poxa, Paulo, mas é um filme meio velho, né? Mas não. As coisas que eles trazem são atuais quanto em qualquer momento que o mundo esteja passando. Produzida pelo Estúdio Ghibli, sim, Estúdio Ghibli, falaremos de mais animações dele com o tempo, e realizado por Isao Takahata, que foi um dos cofundadores do Estúdio Ghibli e que morreu em 2018, a animação possui apenas 93 minutos. 1 hora e 28 ali, mais ou menos, ali. Isso se você tirar ainda as informações que aparecem no final ali, tudo, dá 1 hora e 20, 21 ali no máximo, certo? E é uma das histórias mais devastadoras do gênero. Como eu disse, o filme, né, pode ser antigo, mas o desenho, o contraste, a iluminação e a paleta de cores escolhida é formidável. É maravilhoso as cores e como aquilo, como o ambiente que aparece na história, traz muito a ver com aquilo que a história precisa contar. E como você se sente dentro da história, apesar de ser uma animação. Túmulo de Vagalumes é um filme baseado numa obra semi-biográfica de Akiyuki Nosaka. Pois bem, eu não posso falar muito sobre a obra de Nosaka, porque se eu contar sobre o livro, vou dar muitos spoilers do longa. Por isso, a única coisa que eu posso dizer é que a história tem um tom de realismo muito profundo. E por isso, não espere coisas maravilhosas ou em momentos lúdicos, onde que você consegue sair da história ali por um momento e ter um momento de muita leveza. Sim, a história tem seus momentos leves, mas o que é preciso contar nessa história é algo muito mais profundo, né? Então, você vai precisar encarar a verdade nisso, e a animação traz um olhar meio crítico sobre o Japão devastado e escancara os infortúnios, os problemas, os males gerados pelo medo e pelo egoísmo humano, né? Essa animação ela é muito, muito, muito forte nisso. Ambientada na cidade de Kobe, Túmulo dos Vagalumes retrata um dos piores capítulos da Segunda Guerra, quando mesmo com desfecho claro, ou seja, o Japão já tinha perdido, já não tinha mais o que fazer, né? O imperador japonês persistia em não se render, persistia em continuar com isso. E isso traiu o quê? Para compelir o país ao talvez um rompante ou ainda continuar por muito tempo nessa guerra, os Estados Unidos atacavam diariamente vários vilarejos japoneses, lançando bombas aéreas que incendiavam casas e obviamente matavam pessoas. Mas a história principal a gente vê dois jovens. Seita, que mais ou menos deve ter uns 12 a 14 anos ali, não é dito muito a idade deles, né? E apesar do desenho, o traço ainda tentar trazer um pouco, né, essa juventude no começo, você não consegue discernir ao certo quantos anos Seita tem. E sua irmã, Setsuko, que não deve ter ali os seus 4 para 6 anos no máximo, né? E durante todo esse problema da Segunda Guerra, dessas coisas, eles passam por bocados dificílimos, né? Com bombardeios inesperados, com o mau trato de parentes que são impacientes com aquela situação, que também estão sofrendo, mas é aí que vem o egoísmo humano, né? Eu estou sofrendo, eu estou num momento difícil, então você, a sua dor, o seu sofrimento não tem problema para mim. Eu estou passando por um momento. E eles são até abusados um pouco nesse momento, né? E mesmo assim, você vai ver, eles vivem com isso, então, em meio à fome, em meio à perda ou à separação dos pais, né? Em meio à guerra. E mesmo assim, você tem nessa animação momentos de extrema alegria. Principalmente pelas brincadeiras que os dois
tentam ali, pelo menos, fazer entre si como válvula de escape daquele momento em que eles estão vivendo, né? Mas ao mesmo tempo você tem momentos extremamente dramáticos. E a trilha sonora sabe, te carrega. É uma coisa bem feita. O Estúdio Ghibli, não tem o que falar. Quem é fã de Estúdio Ghibli sabe do que eu tô falando. Cada animação que eles fazem, é, sabe, tudo trabalha muito bem. E aí, sabe, a trilha sonora te leva às lágrimas. E não tem como. É assim que acontece. Não tem como isso, não tem como ser diferente. Ela te leva às lágrimas porque ela trabalha tudo isso. A relação dos irmãos, né? Na animação tenta trazer um pouco da leveza, né? Porque no caso o Seita faz de tudo para Setsuko não sofra os males da guerra. E lembra um pouco até um filme italiano, né? Que é A Vida é Bela, em que você tem naquele filme também o pai tentando ali não mostrar os terrores, né, da guerra, onde que os judeus são é, dilacerados pelos alemães. E ele tenta mostrar isso brincando com o filho. E Seita faz a mesma coisa com Setsuko. Ele tenta ao máximo fazer com que ela não viva aquele momento, né? E você percebe isso, o quanto isso é doloroso para ele, e quanto isso, às vezes ele corre, né? Ele tenta sair disso, mudar esse rumo dessa história, né? Mas é muito difícil. A gente tem algumas simbologias dentro da animação. Um exemplo é a caixinha de bala. Essa caixinha de bala para Setsuko, ela é muito importante porque ela calma a Setsuko nos momentos de estresse, no momento de birra e faz com que ela se acalme e até mesmo depois que as balas dentro dessa caixinha de bala acabam, ela ainda continua com uma simbologia, uma transição que eles têm entre uma vida tranquila antes da guerra, né, até a vida atormentada da guerra que eles têm. É aquele filme que você precisa assistir um dia. Essa animação você precisa assistir, é por isso que eu estou indicando ela aqui. É rápido, não é maçante, além de ser insensível e emocionante, sabe? Ela é rápido, é uma coisa que vai te tocar, não adianta. Né? E não mostra uma visão diferente da guerra. É, não tem como eu falar muito sem dar muito spoiler. Eu estou tentando aqui te dizer para assistir, porque tipo, você não tem palavras até mesmo para descrever o que o filme traz para as pessoas. Assim como os outros filmes que eu já disse do estúdio Ghibli, ali você tem um sobrenatural, que é um artifício para contar a história trágica que acontece dos dois ali. Uma coisa que também traz muito é o amor fraterno, aquele amor entre irmãos, aquele amor familiar, né? Porque você vê que mesmo em meio ao sofrimento extremo e ao descaso com o qual eles são tratados ali, até mesmo pelos familiares, é magistral a construção. A construção dos dois é algo fora do comum. É magistral, é bem construído. Você vê a evolução, né? A evolução que os personagens têm e a forma que seus arcos se desenvolvem, né? A partir daquele que é o real vilão da trama, que é a guerra. Que é o real vilão, a gente está vendo aí cada dia que passa, é o real vilão para qualquer povo, né? É difícil. A gente tem costume de ver a guerra, a gente sempre vê os males que ficam para quem sofre, para quem perde, e, e, mas eu penso que todos perdem. Porque às vezes a gente fala assim, ah não, mas a gente ganhou. Mas o que a gente perdeu nesse meio do caminho? Claro, o Brasil nunca teve uma grande guerra, tivemos outras guerras, ainda temos guerra civil dentro do Brasil, para quem não acredita, ainda temos uma guerra muito importante dentro do próprio país, mas ninguém ganha. Por mais que você fale assim, ah, ganhei. Será que você ganhou? O que você perdeu, o que você perdeu nesse meio do caminho foi o suficiente para você falar e ficar feliz por o eu ganhei, a guerra nós ganhamos? Não tem. Aproveitando desse tipo de gênero, né, Takahata utiliza de simbolismos em vários momentos da obra. Por exemplo, as bombas americanas, que podem ser confundidas com vagalumes. É aí que tá, tanto que teve agora há pouco tempo, descobriram no... Se você procurar aí na internet, procura aí, pôster Túmulo dos Vagalumes. E descobriram um spoiler, ou um easter egg dentro do pôster. Porque o pôster tá os dois, ele é um dos principais posters
dessa animação tá os dois e no fundo os vagalumes, o que parece ser vagalumes por trás, mas depois você vê que é um dos muitos aviões e que não que a verdade ele está soltando bombas. Então existe esse simbolismo, existe simbolismo até mesmo quando a Setsuko enterra os vagalumes e questiona o irmão por que os vagalumes morrem tão cedo, que é uma alusão à morte na guerra, a tantas pessoas que perdem a vida na guerra e muito cedo, ou até mesmo aquelas pessoas que têm que se crescer. A gata passando, é normal, gente. Que tem que crescer durante a guerra por causa disso, que tem que evoluir, que tem que deixar a sua ingenuidade, a sua inocência para evoluir por causa de uma guerra. E o filme tem diversos outros temas. Ele mostra as barbaridades feitas durante o período de guerra, né? Mas também mostra a visão singular de tudo isso, como eu disse, de duas pessoas que são inocentes e que tentam, no meio desse caos todo, ter um pouco de esperança. Apesar que numa guerra é complicado, né? É, e a gente vê também, sem contar, nesse meio. Porque a guerra na animação, ela é só o plano de fundo, é só o motivo, é só o. Como eu disse, é o vilão imaginário. Não é imaginário porque é real, mas se você quer. Ah, qual que é o vilão desse filme? Eu quero caçar um vilão desse filme. É a guerra. Mas ela mostra como que, diante do desespero da guerra, as pessoas acabam levantando acusações levianas, acabam fazendo justiças até mesmo entre a própria família. E aqui, mais uma vez, eu destaco a trilha sonora, que é belíssima, que foi composta, vou até ler o nome do rapaz aqui para não falar errado, por Michio Mamiya, que ele fez o Horus, o Príncipe do Sol. E ela é complicada. Ela é muito bem feita. Não é complicada. Quando eu digo complicada, gente, não é que é complicado de ruim. Ela é muito bem feita. Ela é muito bem trabalhada. No início já da animação, o encontro dos dois irmãos e aquela trilha sonora no fundo é forte, é muito forte. Já ali ela já te traz um rompante de emoções diferentes. Túmulo de Vagalume está longe de ser a animação mais conhecida do estúdio Ghibli, mas isso tem que ser mudado, ainda mais nos tempos em que vivemos, onde, sem dúvida nenhuma, ele sendo um dos mais belos filmes feitos pelo estúdio Ghibli, também é um dos mais belos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. Porque diferente do que você pensa, Pô, foi feito pelo Japão, vai ter, falando da visão do japonês. Não. ali ele não tá ali para te dizer quem que é o certo, quem que é o errado, quem ganhou, quem perdeu, apesar desse no meio do filme ele falar sobre isso, tocar nesse assunto. Ele tá ali para mostrar a vida de duas pessoas que foram devastadas pela guerra. Que não importa se elas estavam do lado certo, do lado ou do lado errado, como você pode pensar. Simplesmente a guerra veio e levou tudo de muitas pessoas, de muita gente. Por isso eu falo, uma das coisas que o filme mais me fez pensar é empatia. Será que a gente tem empatia para com o outro ultimamente? Será que a gente fala tanto em pensar na vida do outro, em se pôr no lugar do outro, mas o que mais falta nesse mundo hoje em dia é a empatia. Por isso eu deixo aqui para vocês, neste pode animar, um pouco melancólico, um pouco triste, mas deixo aqui para vocês essa indicação. O Túmulo dos Vagalumes. Procura, tá na Netflix. Netflix aí tá com vários, o Estúdio Ghibli tá com várias animações. Aproveitem, assistam. Como eu disse, no mínimo você tá sugando de alguém, se você não tá pagando. E não se esqueça de inscrever, deixar o sininho, né? Deixa o like também aí nessa indicação, que esse filme eu acho que só pelo filme merece. Diga se você já assistiu, o que você achou, se você concorda com os pontos de vista que eu tive, ou se não, nos mostre alguns outros pontos de vista também, que talvez eu não tenha dito aqui, que você tenha visto no filme, certo? E não se esqueça, a Rede Canais Pode Bater é a rede que mais cresce no Brasil. Cresce mais do que a Rede TV e todo dia tem uma programação para você. Segunda-feira temos o nosso podcast gravado ao vivo. Na terça-feira temos o Pod News trazendo as notícias da última semana. Na quarta-feira tem o Pode Animar, trazendo uma indicação de animação para você. Na quinta-feira temos o Pode Entrevistar, entrevistando alguém do mundo pop.
Na sexta-feira temos 2 programas aí intercalados, o Pode Aprofundar e o Pode Discordar. No Pode Aprofundar, aprofundamos temas que talvez no podcast nós não consigamos aprofundar, e no Pode Discordar ele vem aqui para acabar com a nossa alegria e falar que o que a gente gosta é ruim. É basicamente isso. No sábado aí nós temos o Pode Debater Quadro a Quadro, né? Eles acabaram agora, sábado passado, a leitura do Watchmen. Então nesse sábado agora eles têm uma surpresa, que eu também não vou revelar, eu já sei, nesse momento eu já sei, mas não vou revelar. E todos os dias, como eu disse, foi meio domingo, mas todos os dias, como eu disse, tem o Pode Resenhar do Amalho, trazendo aí uma resenha de uma HQ para você adquirir. Eu sei que tá difícil, mas vamos tentar. E com isso eu te digo, será que você descobriu por que os vagalumes morrem tão cedo? Se não, pense. Bom dia, boa tarde, boa noite.